Glória a Deus. Deus está aqui, amém? Glória a Deus. Lá na galera a gente tem, né, uma mania de falar e a galera responde, né, quando eles não estão dormindo, porque de vez em quando eles dão uma cochilada lá, né, mas eles respondem bastante. Meu tema de hoje, da pregação de hoje, vivendo cheio do Espírito Santo. Vivendo cheio do Espírito Santo. Em Efésios 4, ali, legal. Vivendo cheio do Espírito Santo. Efésios 4, versículo 1, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia, mas vão ter os textos, a maioria dos textos vão estar no telão, ok? Para que até que nós sejamos mais rápidos, né? Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Andar de maneira digna, você foi chamado para algo diante de Deus. Deus te chamou. Deus te chamou. Você tem um ministério, você tem um chamado da tua vida. Deus, Ele sonhou com você, Ele teve sonhos com você. E você, a Bíblia, esse texto está falando que você tem que viver de modo digno, ou viver de acordo com a vocação que você foi chamado. De acordo com o teu chamamento, você tem que viver. Você não pode viver abaixo daquilo que Deus te chamou. Muitos cristãos andam numa tristeza, numa chateação, eles andam assim tristes, amargurados, cansados, e não foi assim que o Senhor te chamou. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Ele te chamou para você ser cheio do Espírito Santo, foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou para você transbordar do Espírito Santo, para isso que Ele te chamou. No Antigo Testamento, Deus, Ele precisava de uma pessoa fazer algo, e Ele pegava uma pessoa e separava essa pessoa, e ungia com o Espírito, e você vê várias vezes isso na vida de Davi, ele sendo ungido ali com óleo e separado para o ministério que havia sido chamado, para fazer algo para Deus. Ele separava uma pessoa e derramava o seu Espírito, para que ela pudesse executar aquela tarefa. Na nova aliança, a palavra fala que todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Deus fala em vários lugares, fala assim, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles andavam cheios do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo. O que é esse ser cheio do Espírito Santo? Nós somos como um vaso. Falei isso alguns domingos lá na galera. Nós somos como um vaso, e você imagina você um vaso, né? Ou um copo grande. Alguns são um pouco maior, como eu, um pouquinho maior, né? Um vaso mais grande, outros menores, né? Imagina um vaso, e nós sempre estamos cheios de alguma coisa. Imagina esse copo, né? Ele está quase cheio, mas ele não está cheio. Mas se ele estivesse totalmente cheio, toda vez que você andasse ou sacudisse esse copo, o que ia acontecer com a água? Derramar. Você é esse copo cheio, mas do que ele vai derramar? Quando balança você, o que acontece, o que sai de você? Quando balança você, as situações da vida te sacode e estremece você, o que cai de você? Algumas situações da nossa vida mostram o que tem dentro de nós. Você está cheio de algo, mas do que você está cheio? E eu separei algumas coisas para falar com você. Algumas situações. Vamos lá, junto comigo. Quando você estava lá, sua mulher mandou você arrumar o portão lá, e você bravo porque você queria assistir o jogo, e ela falou, vai lá arrumar, e é fogo, a mulher ela para na sua frente, vai arrumar, não é assim não, vai arrumar, arruma lá, porque você não sai lá do sofá, e ela faz assim. Então, aí você pega e vai lá arrumar o negócio, pega o martelo, é aquela habilidade, né, Fernando? É aquela habilidade que você tem. Aí, na segunda martelada, no dedo. O que sai? Oh, chulicanta lama. É isso que sai, é?
É assim que sai, é isso aí, é? Aí seu filho fala, pai, o que é isso que você falou? Nada, nada, filho, nada, né? Você está lá, mulher limpando a casa, aí brava lá, que seus filhos fazem aquela bagunça, e o marido joga as coisas de qualquer lugar. Não é assim, não. Todo marido joga as coisas em qualquer lugar, não tem jeito, eu já vi isso. De vez em quando eu até tento pegar para ver, mas eu não venço eu pegar as coisas que eu jogo, né? É muita coisa. Minha esposa sabe disso. Ela está vendo, ela fala assim, ele está se esforçando, né? Porque antes era muita coisa, agora diminuiu um pouco, né? Mas, e você está lá limpando, de repente você, mulher, pega o dedinho, pá no canto da cama. Que oração que sai, irmão. Fala para mim que oração que sai. Todo mundo comeu na sua casa, e você fez comida, todo mundo foi embora. E ficou aquele monte de louça. Que oração que sai, minha irmã. Qual oração que sai de você? Vamos lá, vamos cutucar agora um pouquinho, podemos aí não? Vocês estão aí ainda? Então beleza, vamos cutucar a mão um pouquinho. Você foi injustiçado, quem já foi injustiçado aqui? Levanta a mão, vamos lá. Muita gente, quase não consigo enxergar, muita gente. Desculpa. Você foi injustiçado. O que sai de você? Ah, vontade de matar aquele desgraçado. Ah, patrão desgraçado. Né? É assim que você faz? O que sai de dentro de você? Você está me entendendo? Você tá me entendendo? Vamos mandar mais um pouquinho, que você vai entender melhor. Beleza, no seu dia a dia, quem dirige aqui já? Quase todo mundo, uma boa parte. Quem dirige? Você foi fechado no trânsito. Essa semana eu estava passando assim, e não sei, o ônibus parou, e eu estava passando, um cara veio e entrou, assim, não sei de onde que ele apareceu. Eu acho que ele veio de outro planeta, não é possível. E ele me xingou. Eu não sei, porque se o meu carro tivesse tipo o do 007, uns mísseis assim, eu não sei o que seria das pessoas. Mas você, o que sai de você? Será que você tem ódio ou vontade de matar essa pessoa? Vontade de tudo, se daí ele não está vendo que ele está errado. Quando você é fechado no trânsito, ou quando alguém bate no seu carro. Um dia eu comprei um carro 0 km, gente. Que gostoso comprar aquele carro. Cheiro de novo. E o carro era para minha esposa, um presente para ela. E eu saí da concessionária, nós íamos viajar no outro dia. Eu ia num lugar colocar aqueles negocinho lá para passar no pedágio, né, mais rápido. E na hora que eu estava subindo uma avenida, eu parei o carro tranquilo, uma pessoa veio e encheu a traseira do meu carro. Eu falei, moça, você não está vendo? Eu tirei o carro da concessionária agora. Eu tirei agora. E sabe o que ela falou para mim, gente? Você não quer bater o carro, não sai de casa. Ainda bem que eu estava cheio do Espírito Santo, meu irmão. Ainda bem que eu estava cheio do Espírito Santo. Você percebe nesses momentos o que tem dentro de você. Se você está cheio do quê? Quando o seu vizinho, vamos lá, vamos cutucar mais um pouquinho. Vamos falar de outras coisas que mexem com a gente. O seu vizinho ou o seu amigo comprou aquele carro que você queria. Você deu as dicas para ele, esse é o carro, e sai do desejo do seu coração, e você vê o seu vizinho comprando. Aí você vê ele entrando na garagem, você olha assim, a inveja bate dentro de você. Ou você fala, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor abençoou meu vizinho. O que tem dentro de você, meu irmão? Para as mulheres agora. Você estava doida para comprar aquele sapato. Ou aquela bolsa, não é assim, mulher? É ou não é? Com a Cláudia não tem erro dar presente. Ou sapato ou bolsa, você comprar os dois, estou feito. Mulher ama sapato, ama. Eu acho que eu vou montar uma loja de sapato e de bolsa, né? Mas, e você vê aquela sua amiga usando a bolsa que você queria, o sapato que você tanto, ai meu Deus, né? Dava vontade de fazer um vuduzinho, o sapatinho dela quebrar para ela cair. O que tem dentro de você? Eu estou falando de coisas diárias na nossa vida. Vamos lá. Você foi feito de bobo. Alguém falou mal de você. O que sai dentro de você? Você foi traído.
Gente, e o que machuca a gente, e o que a gente tem que liberar perdão, são pessoas que a gente ama. Seus filhos, sua esposa, seu marido, seus amigos, seus parentes. O que tem dentro de você? Em meio à enfermidade, há uma enfermidade, o que você faz? Fica perdido, questionando, ou você para, você não está entendendo a situação, você vai adorar a Deus. Vamos falar outra coisa aqui. Seu pastor pisou na bola com você. Pisou na bola, pisou feio mesmo. Ah, aquele pastor sabia que ele não era homem de Deus, coisa nenhuma. Aquilo ali é tudo, né? Sabe que você fala assim? Ou você entende que ele é humano, que ele erra, que ele pisa na bola também, porque a gente pisa na bola. Eu falo para a galera, eu falo assim, ó, espera aí, já guarda uma porçãozinha de perdão, que um dia eu vou pisar na bola com você, então me perdoa já. Né? Vamos lá, outra coisa, esse último aqui. Quando cai uma pessoa endemoniada perto do seu, o que você faz? Vamos ver, nós estamos falando de ser cheio. O que você faz? Disse que tinha um pastor, e esse pastor estava na igreja, e uma pessoa, uma mulher, caiu endemoniada no meio da reunião. Manifestou o espírito imundo, e ele falou, espírito, sai dessa mulher, em nome de Jesus. E o espírito falou assim, eu vou sair dela, eu vou entrar em você. Aí ele falou, então fica aí dentro mesmo, não sai daí não. Fica aí mesmo. Fica aí. Quando acontece uma situação dessa, uma situação de opressão, o que você faz, meu irmão? O que você faz? Quando uma pessoa pede conselho para você, tem umas situações que são tão bobas, né? De repente, seu marido, ele aperta a pasta de dente lá no meio e te irrita demais. Né? Mas, vamos lá. Você está cheio do quê? Você está cheio do Espírito Santo ou de outra coisa? A Bíblia fala assim, deixai-vos encher com o Espírito Santo. Muitas vezes nós imaginamos que nós, para sermos cheios do Espírito Santo, tem que vir uma reunião e o negócio começar a pegar, e aí vem um raio sobre a sua cabeça, aí você é cheio do Espírito Santo. Sendo que a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, fala assim, deixai-vos encher com o Espírito. Você tem que deixar ele te encher. E é obrigação do cristão ser cheio do Espírito Santo, porque ser cheio, eu não preciso fazer algo, eu preciso deixar ele me encher. E nós precisamos estar cheios. Vamos começar o estudo, Atos 6, de 1 a 10. Eu queria falar algumas características da vida de um homem cheio do Espírito Santo. Atos 6, de 1 a 10. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Passemos essa tarefa para eles, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos, escolheram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram-se esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número dos discípulos em Jerusalém. Também em grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, olha de novo a palavra cheio, homem cheio de graça e cheio do poder de Deus, realizava maravilhas, sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Versículo 10. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava.
Características da vida desse homem de Deus. Nós vemos várias vezes falando assim, esse homem era cheio do Espírito Santo. Primeiro começa falando que esse homem tinha um bom testemunho. Aquilo que ele vivia, aquilo que ele pregava, estava sintonizado. Não tinha assim diferença entre isso, ele tinha um bom testemunho. A Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele era cheio de sabedoria. A Bíblia fala que esse homem era cheio de fé. A Bíblia fala que esse homem era cheio de graça de Deus, cheio do poder de Deus, e que havia em sua boca uma palavra irresistível. Quando esse homem começava a falar, gerava uma fé no coração das pessoas que o ouviam. Gerava fé de tal maneira que muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas através da vida desse homem. A palavra fala que ele fazia sinais extraordinários, sinais e maravilhas no meio do povo. Fala que esse homem, se você for ler o restante do texto, fala a capacidade desse homem de poder perdoar. Ele estava sendo apedrejado e quase morto, e ele falou: Senhor, não impute a essas pessoas esse pecado. Olha aquilo que tinha dentro desse homem. Uma paz que excedia todo o entendimento em meio à luta, em meio à adversidade. É o que continua o texto falando da vida desse homem. E o Espírito nos dá todas essas coisas. Meu querido, quando você nasceu de novo, quando você aceitou o Senhor Jesus na sua vida, o Espírito Santo passou a morar dentro de você. Alguns na semana passada fizeram uma oração entregando a sua vida para Jesus, e o Anésio até comentou aqui, falou assim: Deus hoje escreveu o seu nome no livro da vida, e isso é verdade. E a Bíblia fala que você agora nasceu de novo. O Espírito Santo veio morar dentro de você, ele selou você, ele colocou o Espírito dentro de você, mostrando assim: quando eu voltar, está marcado aqui, você vai vir comigo. É isso que quer dizer. E quando nós aceitamos Jesus, ele nos dá o Espírito. Mas você pode ter o Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é você saber que ele habita em você, e outra coisa é o Espírito se derramar sobre você com o seu poder. Em Juízes 6, de 1 a 16, eu não tenho o texto ali, mas eu quero citar para vocês. Gideão, o anjo chegou para Gideão e falou assim: você é um guerreiro poderoso. Era como Deus o via. Você é um homem forte, você é isso, Gideão. E ele falava assim: eu não sou nada, eu sou o menor, eu não sou forte, eu não sou inteligente, eu sou o menor da minha casa, eu não sou o sábio. Realmente nós não somos nada, mas aquele que nos chamou e nos enche com o teu Espírito e nos reveste de poder, ele é poderoso, ele é sábio, ele é forte, ele tem toda a autoridade, e ele te diz: pode ir que eu sou com você. Amém? Eu sou com você. Você muitas vezes se acha fraco, mas a palavra fala que o Espírito é forte, o Senhor é forte na tua vida. E você precisa experimentar esse poder de Deus sobre a sua vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para quê? Tem um fim. Não é só falar em línguas. A evidência de você ser batizado com o Espírito Santo é orar em línguas. Mas não é só orar em línguas. Orar em línguas é muito bom. A Bíblia fala que quando nós oramos em línguas, nós falamos de mistério, nós edificamos a nossa fé santíssima, fala que nós nos edificamos. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós, quando nós estamos orando em línguas, em outras línguas. Você precisa orar em línguas. Eu diariamente, tudo que eu estou fazendo, eu estou orando em línguas, edificando a minha fé, edificando o meu espírito. Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Eu preciso do poder de Deus para ser testemunha.
para testemunhar. A palavra testemunha vem da palavra mártir. Eu vou testemunhar mesmo que isso custe a minha vida. Eu vou testemunhar tudo aquilo que eu tenho vivido, a minha vida eu vou testemunhar. Nós precisamos do poder de Deus para ser testemunha. Para falar do amor de Deus, nós precisamos do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus para ser uma testemunha. Você precisa do poder de Deus para ser um bom marido para sua esposa. Você precisa do poder de Deus para ser uma boa esposa para o seu marido. Isso são coisas que nós fazemos no dia a dia, por isso que eu falei, você precisa estar cheio do Espírito Santo. A cada situação da sua vida, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Muitas vezes você está tão chato dentro de casa, tão ranzinza dentro de casa, que nem você mesmo aguenta. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem alguma coisa errada, porque Deus não te criou para você ser assim. Deus não te criou para você ser chato. Deus não te criou para você ser ranzinza. Deus te criou para você ser cheio do Espírito Santo dele. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser um bom pai. E também um bom filho, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para ser um bom empresário, um bom líder, para pregar a palavra de Deus. E eu quero falar para você da história de um homem chamado Dwight Lyman Moody, que nasceu em 1837. Esse homem, ele sonhava em ficar rico, e ele começou, arrumando sapatos na cidade que ele foi morar. Veio de uma família muito pobre, e um dia ele na sapataria, chegou um homem que era professor de escola dominical, Sr. Kimball, chegou para ele e ficou ali olhando para ele. Eu preciso falar de Jesus para aquele homem. E ele foi no meio do dia dele de trabalho e falou de Jesus para aquele homem, e ele se converteu e aceitou Jesus. E aquele homem começou a pregar, mas ainda não havia o poder de Deus sobre a vida dele. E ele, cheio do coração, ele largou, cheio de vontade de pregar, de vontade de evangelizar, ele largou tudo que ele estava fazendo e foi evangelizar. E foi pregar a palavra. Um dia chegaram duas mulheres para ele e falaram assim: nós estamos orando. Ele falou: por quê? Para que você seja cheio do Espírito Santo. E um dia, ele andando pela Wall Street em Nova York, e ele andando ali, ele percebeu algo tremendo de Deus acontecendo na vida dele, e ele saiu correndo, entrou dentro da sua casa, trancou a porta, e ele falava como eram ondas elétricas sobre a vida dele, e ele falou para Deus: para, eu não estou aguentando, Era o poder de Deus sendo derramado sobre a vida dele. A partir daquele dia, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Aquele homem começou a pregar para 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil pessoas. Mais de 500 mil pessoas aceitaram Jesus e se converteram através da vida daquele homem. Tal poder de Deus que havia sobre a vida daquele homem. Ele falou uma frase: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com, para e através e pelo homem que lhe seja total e completamente consagrado a Deus. O mundo está para ver ainda, meu irmão. Você cheio do Espírito Santo pregando a palavra. Você cheio do Espírito Santo sendo um bom marido e dando um testemunho para todos os seus amigos. Sendo uma boa esposa e dando testemunho, sendo um ótimo pai. O mundo precisa ver essas coisas. O mundo precisa ver essas coisas. As palavras, nossas palavras podem até atrair a atenção das pessoas, mas o coração das pessoas, só as palavras de uma pessoa cheia do Espírito Santo que podem atrair. Por que eu preciso? Porque eu preciso ter discernimento da minha vida. Há um tempo atrás, estávamos ministrando ali na galera, e eu senti uma impressão muito forte, que tinha uma pessoa que estava com um desejo muito forte de suicídio ali. E eu falei assim: tem uma pessoa aqui, e você
para você a vida acabou e você quer tirar a sua vida. É um desejo muito forte no teu coração. E eu comecei a procurar a pessoa. E eu fui para lá, como eu estou andando aqui, fui para cá. Na hora que eu chego, para uma menina, falou assim, uma menina de 13, 14 anos, falou, sou eu. Sou eu. E ali nós oramos com ela, nós abraçamos, nós falamos do amor de Deus para a vida dela. E Deus a resgatou daquele espírito de morte que havia sobre a vida dela. Nós precisamos ter discernimento. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem discernimento. Sabe aquela hora na sua casa que você não sabe de onde veio aquela briga? Sabe ou não? A sua casa é assim também? De vez em quando vem uma briga que você não sabe de onde veio. Mas de onde começou essa briga? Você nem sabe. Você precisa ter discernimento para ver que muitas vezes o inimigo quer destruir tua casa. Sai daqui em nome de Jesus. Minha casa é um lugar do Senhor, um lugar de paz. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você tem segurança na sua salvação. Sabe aquele crente que toda semana ele se converte? Eu preciso aceitar Jesus, eu preciso aceitar Jesus. Você precisa ter segurança daquilo que você fez, do passo que você deu para Deus, que você agora, seu nome está escrito no livro da vida e você vai passar a eternidade com Ele, se você estiver cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para passar tempos difíceis, porque Ele é o nosso consolo, mesmo nos tempos difíceis. Para você ser uma pessoa cheia de amor, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque cheio de alegria, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem expectativa de ser cheio do Espírito Santo de Deus? Eu preciso ser cheio do Espírito. Eu preciso, estou necessitado. Minha vida está vazia, está faltando alguma coisa. Está faltando um complemento. Tem tanta coisa na minha vida e isso está faltando. Não é isso que preenche a minha vida. Eu nasci num lar evangélico, né? A gente brinca na galera, né? Eu nasci num berço evangélico. Não nasci num berço evangélico, nasci no hospital mesmo, né? Mas eu nasci no evangelho. Aos 7 anos eu tive uma experiência com Deus, mas aos 15 anos eu me afastei do Senhor. Mas a culpa e o pecado me atormentaram, e num acampamento aos 17 anos de idade, eu definitivamente entreguei minha vida aos pés do Senhor. O Espírito passou a morar dentro de mim. Com 18 anos de idade, o meu professor da igreja que eu frequentava, ele colocou eu para ser professor dos adolescentes. Ele falou, agora é a sua vez. 19 anos de idade eu tinha, 18 para 19. E eu ia lá, pegava aquela cartilha da escola dominical, e aquela coisa maçante. Eu falei, está faltando alguma coisa. Era triste ver. Um dia, um homem foi pregar na igreja e ele começou a falar do poder de Deus. E naquele dia eu fui cheio do Espírito Santo. Naquele dia eu orei em outras línguas e o Espírito Santo deixou minha vida. Aquela reunião de adolescentes já não era mais uma reunião normal de adolescente, é um culto de adoração a Deus. E eu via que quando eu pregava, adolescentes se ajoelhavam e confessavam os seus pecados. E falava assim, eu preciso confessar que eu estou fazendo isso, por causa dessa unção que havia. E depois disso, muitas coisas aconteceram, muitas pessoas curadas, muitas pessoas libertas. Um dia eu fui numa reunião e um pastor ministrando a unção de Deus, e você precisa estar cheio da unção. E eu fui o primeiro a sair correndo lá na frente, ele passou perto de mim, eu caí, fiquei um tempão deitado, debaixo do poder de Deus, e aquele dia minha vida mudou, porque Deus encheu a minha vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala, em 2 Reis 13:20, que jogaram um cadáver no túmulo de Eliseu, um homem cheio do Espírito Santo. No túmulo desse homem jogaram um cadáver, e ao encostar aquele cadáver nos ossos de Eliseu, o cadáver reviveu. A unção não deixou aquele homem nem depois de morto. Olha o que a unção de Deus pode fazer na sua vida. Por que eu preciso do poder de Deus?
Eu preciso do poder de Deus para servir, para fazer a vontade de Deus, para assumir algumas posições na minha vida, para fazer aquilo que Deus chamou. Eu preciso do poder de Deus. Eu vejo o Gil, pastor aqui da nossa comunidade, e ele vai para o hospital na quarta-feira para orar pelas pessoas. Precisa do poder de Deus para fazer isso. Eu preciso do poder de Deus para poder perdoar, porque senão eu não consigo perdoar. Eu preciso do poder de Deus, como Estevão. Por que eu preciso do poder de Deus? Para que você possa experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Você precisa do poder de Deus. Pedro estava lá, vivendo a sua vida. Gente, era um cara inculto, não era um cara estudado. Mas esse Pedro, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, estava ele e João ali na porta do templo, e aquele aleijado ali naquele lugar, e eles olham para aquele homem e falam assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou, e toca na mão dele, puxa ele, e fala: levante e anda, e aquele homem passou a andar e foi completamente curado. Se você tem o poder de Deus na sua vida, se você é cheio do Espírito Santo na sua vida, coisas extraordinárias vão acontecer através da sua vida. Vai acontecer, vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus falou, e a palavra dele não é mentira. E ele está falando assim: não é pela tua força, é pelo meu Espírito que vai acontecer isso. Você precisa experimentar o extraordinário de Deus nesse tempo na sua vida. Esta semana, um menino lá da galera, eu fui perguntar onde ele morava, algum tempo atrás. Ele falou: eu moro em tal lugar. Eu falei assim: quero ir na sua casa. Eu falei: mas por quê? Porque você falou que você está construindo, eu quero ajudar de alguma maneira. E eu fui naquele lugar, e aquele barraquinho estava caindo. Havia a única viga, o único pilar que sustentava todo o telhado daquela casa de 25 metros quadrados. Estava totalmente tomado de cupim. Em qualquer hora ia cair aquilo na cabeça deles todos. E eu juntei alguns irmãos: vamos ajudar nisso. Vamos resolver essa situação. Não dá. E pegamos essa semana, no sábado, fomos lá, fizemos uma mudança neles, colocamos eles numa casa para poder resolver essa situação e construir uma casa. E a galera foi lá e fez a mudança e quebrou tudo que estava lá. O pessoal da galera, os adolescentes da comunidade. Homens de Deus naquele lugar. E agora nós começamos a construção, amanhã começa a construção. Nós precisamos de poder de Deus para fazer essas coisas. Nós precisamos de poder de Deus para servir os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque você está entrando no mundo espiritual. Aí um irmão falou: aconteceu um pequeno acidente lá, e ele falou assim: o diabo está furioso com a gente. Aí eu pensei assim: Deus está feliz demais com a gente. Deus está feliz demais com a gente. Eu não estou nem aí para o diabo, quero nem saber do diabo. Quem que é ele? Nada. Deus está feliz. No momento que eu saí, depois de ter resolvido aquilo, eu chorei. Eu falei: Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor me deu essa oportunidade de fazer isso. Nós precisamos de poder de Deus para fazer isso. Um irmão da nossa comunidade, há um tempo atrás, um filho dele com câncer, muito forte, muito agressivo, todos os dias, tinha que levar o menino 4 horas da manhã no hospital. E ele tinha um carro, e a gente brincava que o carro dele era o Kiko. Não sei se você já teve um carro assim. O motor fazia, né? E assim, gente, eu não sei como o carro chegava todo dia lá. E Deus nos dá poder para fazer essas coisas. Não é só dinheiro, é poder, porque você tem que tomar decisões. Você tem que ir para frente, você tem que lutar por coisas.
E nós juntamos vários irmãos da comunidade, muitos irmãos, fizemos uma lista, e não tinha condição. Vamos lá, pegamos um dia, tiramos o carro dele, compramos um carro novinho para ele, demos um carro para ele. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para isso, meu irmão. Mudar a vida das pessoas. Naquele momento nós oramos, o menino não foi curado, não sei qual o propósito que Deus tinha. Nós oramos e orávamos. Hoje o menino está completamente curado, um menino maravilhoso. Mas aquela família precisava ser curada em alguma coisa, e Deus falou com vários irmãos aqui, alguns estão se lembrando disso, foi parte disso. Você precisa poder de Deus para isso. Agora vamos falar por que nós não recebemos. Porque muitas vezes nós não somos cheios do Espírito Santo. Porque provavelmente Jesus ainda não está no trono da sua vida. Ele não está no centro da sua vida. Você tem tanta coisa na sua vida e Jesus não é o Senhor absoluto da sua vida. Ele tem que ser o primeiro. O seu coração tem que ser totalmente dele. Amém? Segundo, você tem que ter desejo. Em Isaías 44, versículo 3 fala assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Se você estiver sedento, Ele vai encher você. Ele vai encher você. Ele vai encher a sua vida. E você vai começar a experimentar de Deus. Outra coisa, você tem que ter desejo. É engraçado que esse texto fala de água. Gente, uma semente não pode brotar, pode ser uma ótima semente, mas se não tiver água, ela não vai conseguir produzir. Se ela não tiver água. Tem que ter entrega, tem que ter desejo. Terceiro, você tem que se consagrar a Deus. Você tem que se humilhar. Você tem que quebrantar o teu coração a Deus, tem que ter quebrantamento. Meu irmão, Deus não vai encher a tua vida se você estiver em pecado. Você precisa abandonar o pecado. O Espírito Santo não vai entrar dentro da sua vida e encher você se você estiver atolado no pecado. Você precisa abandonar o pecado. Sabe, aquele negócio, você pega esse jarro, esse copo cheio, e dependendo do que você tiver cheio, joga tudo fora e fala assim: Senhor, agora enche com o teu Espírito. E eu quero falar para você da vida de um homem chamado Evan Roberts. Um homem que foi o responsável pelo avivamento no país de Gales, no começo do século passado. Esse homem era um jovem, um adolescente ainda, e ele viu ali, um dia ele entrou na sala do seu pastor, e ele viu o seu pastor ajoelhado, e clamando: Senhor, eu te peço, Senhor, me quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. E Evan Roberts, olhando e vendo o pastor daquela maneira, ele falou assim: esse homem de Deus precisa está pedindo para quebrantar o coração, eu preciso que o Espírito Santo me quebre inteiro. E ele, depois daquela oração, ele começou a buscar no Senhor, com tremendo quebrantamento. Ele chegou para o seu pastor e falou assim: o Espírito está me mostrando que eu preciso ir naquela cidade de onde eu era, e abrir lá uma reunião de oração. O que você acha? E ele falou assim: o diabo não manda ninguém orar não, meu irmão. Vai logo, vai logo. E ele saiu e foi, e ele começou a reunião com alguns jovens, buscando o Senhor, depois mais pessoas, e conta a história que não tinha ninguém mais nos ginásios, nos estádios de futebol, nos bares não havia ninguém, e naqueles anos, mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus no país de Gales. Você precisa quebrantar o teu coração. Você precisa se dobrar diante do Senhor. Você precisa se inclinar diante dEle. A Bíblia fala que não dá para a mesma fonte fluir água boa e água ruim. Você tem que jogar essa água fora e aí você fala: Senhor, agora o Senhor enche com o teu Espírito.
Em Josué capítulo 7, versículo 10 a 12, fala que aquele homem, Acã, ele pegou e Deus falou, não pega essas coisas, são consagradas, não pegue. Ele foi, pegou e colocou na sua tenda, e ali o povo de Israel perdeu aquela batalha contra o povo de Ai. Por quê? Porque havia pecado no meio do povo. Falou, Josué, tira isso do meio do povo, tira isso do meio do povo, para que vocês possam vencer as batalhas. No versículo 13 fala assim, vai, santifique o povo, diga-lhes, santifica, se santificarem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do povo. Eu queria falar para você mais algumas coisas. Efésios 4:30 fala assim, não entristeça o Espírito Santo que está em você, que você foi selado no dia da redenção. Como que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo, quando nós estamos fora da palavra de Deus. Quando você vive uma vida fraca e sem poder, você entristece o Espírito Santo. Você não está vivendo de acordo com o que Deus chamou para você viver. Você entristece o Espírito Santo. A palavra também fala em 1 Tessalonicenses 5:19, não apaguem o Espírito Santo. Como que eu posso apagar o Espírito Santo? A Bíblia fala que o Espírito é como fogo. Ele vai batizar com o Espírito e com fogo. Como nós apagamos um fogo? Eliminando o combustível. Qual é o combustível? Primeiro, quando eu abandono a palavra de Deus. Meu irmão, quando você abandona a palavra de Deus, você está apagando o Espírito Santo que há em você. Quando eu paro de orar, quando eu abandono a oração, eu apago o Espírito Santo que há em mim. Você, meu irmão, que acordava pelas madrugadas para orar, tinha um prazer tremendo na oração, por que você parou, meu irmão? Você confiava em Deus de uma maneira tremenda, havia uma unção na sua vida, no teu ministério. As pessoas falam assim, esse homem é cheio de Deus, essa mulher é cheia de Deus. Como eu apago? Quando eu abandono a oração, quando eu abandono a adoração. Você parou de cantar, você parou de louvar a Deus, você parou de adorar a Deus, você parou de ter o tempo com Deus. Ah, mas minha vida é muito corrida. Susana Wesley, mãe de John Wesley, Carlos Wesley, tinha 9 filhos, se eu não me engano. E ela orava 2 horas por dia, uma pela manhã, na madrugada e uma à noite, depois que fazia todos os deveres de casa. Vamos orar. Você não vem mais às reuniões, você abandona esse tempo, você abandona as reuniões de grupos caseiros, você vai apagando o Espírito de você. Efésios 5, de 18 a 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Como se embriagar é pecado, não ser cheio do Espírito Santo também é pecado. Você está desagradando a Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quando você não está cheio do Espírito Santo, você não está agradando a Deus. Quando você não está cheio de fé dentro do teu coração, você não está agradando a Deus. Quando você não está cheio do poder de Deus, você não está agradando a Ele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É mandamento, seja cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito a nossa vida fica seca. Sem o Espírito a nossa vida fica sem sentido. Ela fica árida, fica difícil. Fica infrutífera, pois os frutos são do Espírito. E se você não estiver cheio do Espírito, você não está ministrando aqueles frutos para as pessoas.
Deixe-se encher com o Espírito. Deixe-se encher todo dia. Porque aquilo de ontem não serve para hoje. Como o maná, nós precisamos estar cheios do Espírito todo dia. É que nós recebemos uma unção, e nós vemos numa reunião dessa maravilhosa, o coral cantando, e essa unção, esse fervor, e você é cheio de Deus, passa a semana na segunda, aí vai caindo na terceira, você vai estando para baixo, na quarta para baixo, e a palavra assim fala assim, deixe-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Toda vez que você está cantando e adorando a Deus dentro de casa, o Espírito Santo está descendo sobre a sua vida, meu irmão. Toda vez que você está adorando, irmã, lavando a louça, e é muito prato, e você está lavando a louça, e você está adorando ao seu Deus, Ele vem sobre você, e você chora ali, e você adora ali, e você é cheia do Espírito Santo. Toda vez, meu irmão, que você está pegando o trem, e aquele trem apertado, e você está ali adorando a Deus, você não está nem aí com o resto, e você começa a adorar, e o Espírito Santo enche você dentro daquele trem. Está na marginal, no trânsito, ora a Deus. Quantas vezes estava na Castelo Branco, e indo trabalhar, e eu começava a cantar, e eu começava a adorar o meu Deus, e eu falava assim, Senhor, o Senhor está aqui. Parecia que tinha uma nuvem naquele carro, e o Espírito Santo enchia a minha vida. Eu era pedreiro ainda, trabalhava de pedreiro, e eu assentava piso, eu assentava azulejo, e eu tinha um radinho, o Gil lembra disso, e eu colocava ali as músicas, e eu estava colocando, batendo os pisos ali, eu começava a adorar a Deus, e Deus me enchia com o Espírito ali naquele lugar, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, assim sereis cheios do Espírito Santo. Toda vez que você está em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo está enchendo a tua vida. Toda vez que você está em contato orando ao Senhor, o Espírito Santo está enchendo a sua vida. Depende de você. Ele quer, Ele anseia e vê você cheio. Cada dia ser cheio do Espírito Santo. Cada dia eu acordo de manhã e eu tenho um tempo de oração e eu falo, Senhor, me encha com o Teu Espírito Santo nesse dia. Eu preciso ser luz, eu preciso abençoar uma pessoa. Esses dias eu tenho experimentado muito isso. Apareceu uma pessoa na loja e falou, você é crente, não é? Sou. Onde é a sua igreja? Tal lugar. Quando é o culto? Domingo. Lá vocês oram pelas pessoas? Oramos. Eu vou lá. Eu falei, mas se você quiser, nós oramos aqui mesmo. E estava no horário de fechar a loja, pedi para minha funcionária, fecha a loja, e nós ficamos ali 1 hora, falando da palavra de Deus. Depois eu orei para aquele homem, para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Um dia uma pessoa chegou para um pastor e falou assim, tem um monte de demônios sobre a minha cabeça. Aí tem demônios sobre a minha cabeça, tem demônios sobre a minha cabeça. O pastor parou, pensou, o que eu vou falar para ela? E ele chegou e falou assim para ela, as moscas não pousam no fogão quando o fogão está quente. Seja cheia do Espírito Santo, e orou por ela. Meu irmão, você acha que você está oprimido, que tem demônio perseguindo você? Seja cheio do Espírito Santo, porque se você estiver quente no teu espírito, ele não vai passar nem perto de você. Glória a Deus! Seja cheio do Espírito Santo. Esses demônios fureca não vai passar nem perto de você. Você não vai dar nem conta. A Bíblia fala que eles vão bater em retirada. Tem um cântico antigo que eu gosto muito, fala assim, enquanto eu adorava o Senhor, enquanto eu ministrava ao Senhor, os inimigos correram, os inimigos fugiram. O Senhor se levantou e botou todos eles para correr. Adore o Senhor. Deus não tem mais para você, meu irmão. A Bíblia fala que Deus tem infinitamente mais. Se você está experimentando, você acha que é bom, Deus tem muito mais para você, infinitamente mais para você. Ele tem, você sabe disso. Porque o Espírito testifica a palavra no teu coração, e eu sei que Ele está falando isso no teu coração agora.
Honra ao Senhor com a sua vida. Inunde do Espírito. Que haja poder na sua vida. Você sabe, você tem um celular e ele faz muita coisa. Mas quando aquele celular acaba a bateria, serve para quê? Serve para quê? Nada. Carrega a tua bateria, meu irmão. Pega o seu plug e coloque lá no Espírito Santo. E seja cheio do Espírito Santo. Você tem tanta função que você não sabe. Você tem tanta função, tem tanto poder de Deus sobre a sua vida, você não sabe. Tem um chamado de Deus maravilhoso sobre a sua vida. Você precisa descobrir isso. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Enquanto houver uma vasilha vazia, meu irmão. Enquanto houver uma vasilha vazia, escute isso. Vai ter azeite. E esse azeite vai ser derramado. Agora, se você estiver cheio de coisa dentro de você, aí ele não vai derramar. Mas se você se esvaziar hoje, ele vai derramar o óleo sobre a sua cabeça. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Essa semana vamos ficar de pé. Fica de pé comigo. Terça-feira, tivemos uma reunião, um café com alguns pastores da comunidade. Toda terça temos, quase toda terça. E essa semana foi muito gostoso, nós repartimos a palavra, pastores com suas esposas. E foi tão gostoso. E na madrugada o Senhor me acordou. Às 4 horas da manhã o Senhor me acordou e a palavra estava ali na minha, eu precisava anotar aquilo, e eu acordei, desci para a sala e comecei a escrever. E eu fui escrevendo, o Senhor falando comigo, impressão, e eu fui escrevendo. Nunca mais você será o mesmo, quando tiver uma experiência com o Espírito Santo. Deus está falando para você hoje, renova a sua experiência. Deixe-se encher com o meu Espírito. Você está falando para você, eu já vivi isto, já ficou no passado. Meu irmão, Deus está falando assim, que você não deve viver do passado. Não viva no passado. Não dá para você viver no passado, você precisa viver o hoje. E Deus quer te encher do Espírito Santo hoje. Deus fala, eu vou derramar o meu Espírito sobre você. Se você estiver com uma terra seca, eu vou derramar o meu Espírito sobre você. Se houver desejo no teu coração, eu vou derramar o meu Espírito sobre você. Se você... oh, aleluia. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o desespero, presta atenção. O desespero não vai poder entrar na sua vida. Ele não vai poder entrar, porque você está cheio, você está entendendo? Porque você está cheio da segurança do Senhor. O medo também não vai poder entrar. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o medo não vai poder entrar. Não cabe ele ali. A angústia não vai caber. Porque você vai estar cheio de vestes de louvor na sua vida. Não vai haver espírito angustiado. O desânimo, a falta de vida, não vai poder entrar na sua vida, sabe por quê? Porque você tem a plenitude de Cristo. A plenitude daquele que é o Criador de todo o universo. O universo é tão grande, e a Bíblia fala que Deus é maior que o universo. É mais de bilhões de anos para você ir de uma ponta no universo para outra ponta, eu não sei certinho, mas são bilhões de anos-luz. E Deus é maior que isso, e a palavra fala que a plenitude de Cristo habita em você. Você já imaginou o que Deus tem para você? É infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você pode suportar.
A incredulidade não pode entrar, porque você vai estar cheio de fé. Aleluia! O ódio não pode entrar, porque você vai estar cheio de amor. Você vai estar cheio de amor se você estiver cheio do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito de amor, Ele é o Espírito de Deus, e Deus é amor. O pecado não vai ter mais lugar na sua vida, sabe por quê? Porque você vai ter o temor do Senhor. A dúvida não vai operar em você, sabe por quê? Você vai estar cheio do conhecimento e da sabedoria do Altíssimo na sua vida. Vai ter sabedoria, meu irmão. Você não sabe o que fazer. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai saber o que fazer. Todo dia, tem uma porção de saciedade para você, todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Nós falamos, por que nós não recebemos? Primeiro, porque muitas vezes nosso coração não é totalmente dele, você precisa consertar isso. Outra, você precisa se quebrantar diante de Deus. Não, você precisa querer, desejar, mais que tudo na sua vida. E você precisa se quebrantar, se humilhar diante de Deus. Oh Senhor. Algumas pessoas você precisa confessar o teu pecado, porque tem tanto entulho na tua vida que ele não pode encher você. Você precisa abandonar essas coisas. Se esse copo tivesse cheio de areia, não ia dar para entrar essa água e ficar cristalina. Nós não entendemos isso, mas eu quero te explicar mais uma vez uma coisa. Uma vez diz um homem de Deus, e ele falava assim que, imagina você fazendo um bolo. Eu gosto muito de fazer bolo. E aí você está lá e o bolo, naquela receita o ovo é por último. Os ovos são por últimos. E você pega e ali vai naquela receita 7 ovos. E você faz toda aquela massa e de repente você quebra um ovo, põe lá. Quebra outro ovo, põe lá. Terceiro, quarto, quinto, sexto. No 7º ovo. Na hora que você quebrou ele e você jogou, ele estava podre. O que aconteceu com aquela massa? Perdeu. Você tem que começar de novo, meu irmão. Hoje é um tempo de você começar de novo. Deus te dá essa oportunidade. E você pode jogar tudo fora, essas coisas que você sabe que está errado. Jogar tudo fora e falar assim: Senhor, eu estou me esvaziando. Você tem essa capacidade, você pode fazer isso. Eu esvazio. E a Bíblia fala assim, que enquanto tiver uma vasilha cheia, Ele vai estar derramando do seu Espírito. Desculpa, quando tiver uma vasilha vazia, Ele vai derramar o seu Espírito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa confessar alguma coisa? Confessa aí no seu lugar. Quebranta o teu coração. Quebranta o teu coração. Quebranta o teu coração. Você precisa querer, desejar. Então, você vai jogar tudo fora, meu irmão. Não vai ter valor as outras coisas. Perto da presença, da plenitude do Deus Criador de todas as coisas sobre a sua vida agora. Eu sei que nós estamos com o horário já avançado. Eu sei. Mas no meu espírito eu acho que algumas pessoas precisam tomar um passo aqui na sua vida.
E esse passo que você vai tomar vai fazer toda a diferença. Você não pode ficar no teu lugar. Se você deseja, você estava vivendo uma vida fraca, sem poder, longe do Espírito Santo, e hoje você deseja ardentemente, de todo o teu coração, como aquela terra seca deseja por água. Eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Isso. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Se você está desejoso, ser cheio do Espírito Santo. Isso. Isso. Está faltando poder na tua vida. A Bíblia fala assim que se você não está cheio, você está entristecendo o Senhor. Glória a Deus. De repente você já está aqui. É só você pedir para Ele. Você vai pedir. Você está sedento, você vai pedir. E Ele vai te encher com o Espírito. Ele vai te encher com o Espírito. Venha, venha, venha. Você não aguenta mais a vida que você tem. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você que está aí, eu te convido a orar agora. E a buscar esse enchimento do Espírito Santo. Meu irmão, não é uma mágica, não é um negócio, é a sua busca. E Ele está aqui, e Ele fala assim, eu vou derramar. É a palavra dele, eu vou derramar água sobre aquele que está sedento. Eu vou derramar, é a promessa dele. E Ele já está derramando, ó. Ele já está derramando, Ele já está derramando, Ele já está derramando. Ele já está derramando. Busca, busca, busca. Busca, se prostre agora diante do Senhor. Busca, busca, busca agora. Você que está aí, busca, busca.